Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. No nosso programa, em cada viagem, nós vamos parar em um destino. Hoje, o nosso destino é relativamente novo para as famílias brasileiras. Nosso tema de hoje é obesidade infantil. Você sabia que 1 em cada 3 brasileirinhos está acima do peso, pesa mais do que deveria? Que riscos que isso apresenta? Como que a gente pode ajudar as nossas crianças a saírem desse índice que é assustador? Para conversar um pouco com a gente e nos guiar nesse caminho, nós estamos recebendo hoje o especialista no assunto, Dr. Roberto Vaz Piesco. Ele que é médico endocrinologista e presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Botucatu. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para o senhor. 1 em cada 3 brasileiros pequenos acima do peso. O que isso significa? É um número bastante alto, né? Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado por estar aqui com vocês. E é isso mesmo. 1 a cada 3 crianças brasileiras são obesas. É um número assustador e o pior é que isso ele vem aumentando a taxa de obesidade. Nós tínhamos em 1980 uma taxa menor, então não só aumentou o número de pessoas, só não aumentou a porcentagem, aumentou também o número muito grande. E isso é reflexo da nossa sociedade, do nosso dia a dia. As nossas crianças, elas não saem mais para brincar na rua, elas ficam em casa, ficam comendo, ficam no computador, no celular o dia inteiro, comendo e não tendo atividade física. Então esse é um dos principais fatores que está aumentando a obesidade nas crianças. Quando a gente fala de obesidade, né, em adulto, envolve só o adulto. E eu disse que é um tema novo para as famílias brasileiras, porque a obesidade na infância, ela afeta a família toda. Os pais têm que lidar com isso, quem cuida da criança tem que lidar com isso. E eu queria que a gente começasse assim, definindo para o nosso público o que exatamente a medicina considera obesidade infantil. Qual que é a diferença de ser gordinho, de ser aquela criança mais arredondada assim, de ser obeso? Nós temos uma conta que a gente faz do índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Mas os pediatras, eles têm uma curva fácil, então você põe assim, pela idade e o peso da criança, e você vê lá em qual percentil ela está, se é 50, 75, 25. Então, numa consulta simples no posto de saúde, no seu médico, existe esse gráfico. E dá para a gente ver, porque a gente tem que ver a relação peso à altura, porque tem crianças mais altas vão ter um peso maior e não ser obeso. Então, existe um gráfico fácil de ver. Então, toda criança tem que passar por uma consulta, tem que passar no seu pediatra, no posto ou no consultório do médico particular, mas seja qual for, ele tem esse gráfico fácil de ver. Então aí, e isso vai mostrando a evolução com o passar do tempo, toda a consulta na puericultura, você mede e você pesa. Então quando a criança começa a fugir do padrão normal, a gente já tem que tomar cuidado, orientar os pais. É o que você falou, é fundamental. Ter um conjunto, porque não adianta. Se você tem uma criança obesa em casa e a outra não, então você tem que fazer um contexto para que as coisas se convivam bem. Porque senão você não vai dar para um filho uma coisa e vai dar para o outro, isso é difícil. Então tem que ter uma orientação muito adequada quais os alimentos que você tem que dar para a família inteira. Até o pai e a mãe entram na história, porque o pai não pode comer um chocolate e o filho não comer. Então tem que saber se educar, então você tem que fazer um contexto familiar, uma orientação completa para que a gente tenha um resultado eficaz, senão fica difícil. Então, mas esse diagnóstico, ele tem que ser feito, então, por um especialista. Não é no olhômetro, assim, porque às vezes a gente vê... eu falei que é um tema relativamente novo, porque até pouco tempo atrás, que eu me lembro, né, a gente viu uma criança rolicinha, assim, coradinha, a gente falava, olha, que sinal de saúde. Perfeito. E agora parece que já é um sinal de alerta, né? Então, quando que passa do limite? É o médico que vai dizer, é no consultório, tem que fazer algum exame clínico, ou é mesmo assim, olhou, achou que está um pouquinho acima do peso, já vamos trazer essa demanda para o médico? Na verdade, acho que toda criança tem que ir no médico sempre, ela tem que ter pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, passar por uma avaliação, mesmo que a criança esteja bem, saudável, para você ver se ela está crescendo, medir.
É claro que no olhômetro a gente percebe muitas crianças obesas. Só a gente olhar, qualquer um sabe, olha, você está acima do peso. Mas existe aquele que está perto do limite normal, mas ainda já está obeso, que precisa de começar a ter uma orientação, senão ele desencadeia. Então, o ideal é sim, é uma consulta médica, não precisa ser um especialista. Qualquer pediatra, qualquer médico de posto de saúde tem condições de saber se aquela criança está acima do peso normal ou não. É simples essa avaliação. Aí, se estiver acima, tem que ter uma avaliação mais específica, fazer Mas os é feito exames. encaminhamento. Aí sim, depende do serviço de saúde. Os nossos postos de saúde na cidade de Botucatu são muito bons, muito completos, muito competentes. Os médicos que estão lá e têm condições de fazer esse diagnóstico tranquilamente. Pode já pedir os exames especializados, avaliação hormonal. Isso se consegue fazer na rede básica tranquilamente. Então é fácil você saber se uma criança já começa a estar obesa ou não. O maior problema não é o diagnóstico. A maior dificuldade é depois conduzir o tratamento e a orientação adequada e toda a família, como nós já falamos, participar e ajudar. Isso que é a grande dificuldade. Então, a gente já vai falar sobre isso, doutor, mas antes eu queria fazer uma pergunta assim que está martelando na minha cabeça. Quando a gente fala de criança, de que faixa etária nós estamos falando? A partir de que faixa etária que já é preocupante? Na verdade, a preocupação é desde quando nasce, porque você vê quando a criança começa a ter uma alimentação inadequada, a mãe começa a sobrecarregar a mamadeira, começa a pôr doce, açúcares e começa já a dar um leite inadequado, com muita caloria, mais do que a criança precisa, já começa a ser um fator determinante. Então a gente tem que acompanhar as crianças em todas as idades. Eu não posso falar para você, não, só com 7 anos que nós vamos avaliar quando entra na escola. Porque ela já tem que ir para a escola já com peso adequado, para não sofrer os bullying na escola, tudo isso que está acontecendo atualmente. Então é importante que desde quando nasce já tenha um acompanhamento, já tenha uma amamentação adequada. Tudo isso daí é importante para que a gente consiga uma evolução. Então, desde bebezinho até 11, 12, 13 anos, na verdade, sim, que se considera criança, que agora já tem pré-adolescente, adolescente, né? Eu acho que sim, a preocupação a gente deveria falar até nos adolescentes, porque existe um erro hoje alimentar muito grande, muito errado nos adolescentes. Adolescentes, como eu falei no começo aí, não fazem mais atividade física e comem esse fast food, comem muito inadequadamente. Não tem uma alimentação sadia e exagera nas calorias. Então já é preocupante. Então acho que a gente tem que se preocupar, num contexto geral, acho que até os 18 anos, para que a criança entre já na fase adulta plena, com peso adequado, com uma estrutura óssea adequada, para que se evite as doenças futuras. E que aí também vai ter um estilo de vida mais adequado, né? Porque a alimentação, a prática de atividade física, ela resulta em escolhas que são um estilo de vida, né? Que aí pode ser da família, da criança, do adolescente, mas que se for os antigos diziam, né, de pequenino que se torce o pepino, se for de pequenino já, muito desde pequenino vai crescendo com essa... Porque se você já educa, perfeito, a sua avaliação é perfeita, é isso mesmo. Se você já educa a criança desde pequenino para uma academia, fazer uma caminhada, ela cria aquele hábito. Atividade física é uma das coisas que as pessoas não gostam de fazer, mas quando começam a fazer, você vê que é gratificante, você se sente bem, você gosta, você quer fazer mais vezes. Então a gente tem que estimular as crianças desde pequena ter uma atividade física adequada, jogar, brincar, pular. A criança fica muito em casa hoje, por causa do problema de segurança, vários outros fatores no nosso mundo moderno. Nós seguramos as crianças em casa, mas nós temos que arranjar saída para que elas vão mais no clube, que elas vão mais na praça, que elas possam brincar mais e extravasar a sua energia. Porque criança consegue fazer isso, tem saúde, tem condições de fazer. Então é bonito a gente ver as crianças correr, brincar, pular, deixa cair, deixa se machucar, não tem problema, ela tem que ter o seu dia a dia, e isso é importante, não pode ficar amarrado em casa, preso em casa. É, bem isso. Agora vamos voltar então naquele assunto que eu falei, né? Que o senhor estava falando também, da importância da família no contexto. Perfeito. Porque a gente, quando tem filhos, né, ou cuida de alguém, ou é professor, né, está em contato com crianças, a gente quer acertar.
né? Todo mundo quer acertar. E às vezes a gente comete erros muito bobos, né? Por desinformação ou por causa da correria do dia a dia. E o mundo hoje tem muitos apelos, né, doutora? Aí a gente vai no supermercado, vai preparar uma comida, tem milhões de coisas para você comprar, a criança vê, tudo é colorido, tudo é bonito, tudo parece gostoso e muitas coisas são muito gostosas, né? É difícil a gente fazer a privação, né? Mesmo para o adulto. Como que a gente pode, que dica que o senhor pode dar? Agora eu quero até que o senhor olhe ali para a câmera e fale diretamente com os pais, com as mães, com as professoras, com as babás que têm essa dificuldade de controlar o desejo da criança, que é natural. É verdade. Eu acho que eu falo isso para os pais. É muito difícil para um pai falar para o filho, não vai comer isso. Ou o filho fala, pai, estou com fome, eu quero comer. Mas não é uma fome, às vezes, física, é uma fome, às vezes, psicológica. Ele acabou de comer, já está com a sua energia que o seu organismo precisa, com os seus nutrientes, mas ele quer comer mais. Então, esse termo a gente entende que é muito difícil. Então, a gente tem que orientar todas as pessoas que convivem com essa criança, os pais, os avós, ou quem seja que esteja cuidando, principalmente nas escolas também, para que eu acho que primeiro a gente tem que explicar para a criança, porque a criança ela tem condições de entender. Olha, você precisa comer um tanto, se você comer muito a mais ou comer coisas inadequadas, você vai engordar, isso não é bom para a sua saúde. Eu acho que essa orientação tem que ter. Mas tem que ter também uma firmeza do pai para saber quando a criança está com fome ou quando a criança está se excedendo no que não é necessário. É essa hora que a gente tem que orientar o pai. Qual que é esse limite que ele pode falar, não, chega, você já comeu a mais do que deve. É difícil, mas se não tiver essa orientação e deixar as crianças comerem livre, fica difícil. Então uma dica, não compre aquilo que é necessário. Se a sua criança quer um chocolate, dê um chocolate. Não compre uma caixa de chocolate e deixe em casa. Então não deixa ter uma fartura. Acabou de comer, acabou de almoçar, sai da mesa. Não fica lá na mesa beliscando, comendo mais. Se você põe um bolo para comer, vão comer o bolo inteiro. Não põe um pedaço do bolo. Então tenta já limitar a quantidade, porque você come pelo visual. Você tem que sair da mesa até com um pouquinho de fome. Porque se você quiser matar a fome na mesa, você vai comer muito mais que o seu organismo precisa. Então, essa orientação, a gente às vezes precisa de uma nutricionista, tem casos que a gente precisa de uma psicóloga, então às vezes precisa de ajudas das pessoas, dos profissionais que trabalham na área de saúde, num contexto geral. Porque tem famílias que é mais fácil, tem famílias que não são. Tem famílias que seu pai e a mãe trabalham o dia inteiro fora e não conseguem dar a atenção desejada. Então isso que é muito importante. E se a gente conseguir também fazer um programa de educação nas escolas, em que os professores orientam, explicam. Professor é muito importante na vida da criança. A criança ouve, atende, e o professor está lá e ele passa credibilidade nas informações. Então a gente teria que fazer um programa também nas escolas para que os professores orientassem, que a cantina não tivesse coxinha, todas essas frituras, tivesse mais frutas, tivesse mais alimentos mais naturais. Então acho que é um contexto geral trabalho, né? Que tem que ser feito para... Por isso que é importante a gente estar nessa casa de leis aqui, porque a gente precisa da participação do poder público, ajudando, orientando, dando mais condições para que a criança ela tenha uma educação adequada e consiga usufruir disso. Isso é importante. Então, bem nessa linha do que o senhor estava falando, então a gente vê que além da família é necessária a escola, são parcerias mesmo, né? O tratamento, às vezes só o médico, o especialista, às vezes com o nutricionista, com um preparador físico, dependendo do caso, Perfeito. Alguém da área da atividade física, com um psicólogo, porque tem a questão emocional. Então, é um grande conjunto de pessoas envolvidas em melhorar a saúde daquela criança. E isso se justifica, né, doutor? Porque existe um risco gigante da obesidade infantil trazer doenças importantes e até fatais na vida adulta dessa criança. Então eu queria que agora o senhor falasse um pouco exatamente sobre isso. Quais são os riscos de deixar a criança ali gordinha, depois a gente vê isso? Então, uma criança obesa vai ser um adulto obeso muito mais difícil de emagrecer, porque você pode ter uma célula de gordura
aumentada, ou você pode ter uma produção maior de células de gordura. Então, se a criança está crescendo e desenvolvendo e engordando, ela vai ter muito mais células de gordura do que a outra pessoa que é magra. Então, no futuro, quando ela estiver adulta, ela vai ter muito mais células e engordando muito mais. Então, o adulto obeso, que foi criança obesa, é muito mais difícil de emagrecer. Então, a gente já tem que orientar desde criança. E a obesidade leva a problemas cardíacos, leva a problemas ósseos, leva a derrame. Então você tem várias patologias, inclusive o diabetes, que aparecia só no adulto tipo 2, está aparecendo na criança porque ela está obesa. Então a criança está tendo um tipo de diabetes que não era doença de criança, era doença de adulto. Então a prevenção, inclusive de cânceres que aparecem mais em obesos. Então sim, o cuidado que a gente tem que ter é para uma saúde muito melhor quando essa criança ficar adulta. Então, a criança obesa falava, ai que bonitinho, a gente usava isso, né? Antigamente era isso. Não é mais isso. A gente sabe que uma criança obesa, ela, do ponto de vista de saúde, ela está sendo prejudicada em muito. Então, ela precisa ter essa orientação, precisa ter todo esse estímulo. E a gente sabe também que na prevenção, vamos falar, vamos gastar em prevenção. Não está se gastando, está se economizando. Porque quando todo estudo mostra isso, quando um governo, uma entidade investe na prevenção, ela economiza muito mais depois, porque é muito mais caro tratar um infarto, um derrame, do que se gastar numa prevenção. Então, a prevenção é uma economia para a saúde pública do país. Então, nós temos que orientar, explicar e trabalhar na prevenção do diabetes, na prevenção da obesidade, para que essas crianças tenham cada vez, quando se tornarem adultos, uma vida melhor. Então, inclusive falando de políticas públicas, aqui em Botucatu a gente tem políticas públicas e tem um certo movimento, uma tendência de uma alimentação mais saudável, dos orgânicos. Parece que aqui a gente está conseguindo entender a importância de se prevenir mesmo, de fazer a prevenção em todos os sentidos, na questão alimentar. E no Brasil e no mundo existe também um movimento que talvez ainda não seja o ideal, mas que já está até assustando as gigantes da alimentação, de mudança de hábitos. O senhor acha que isso é irreversível? A sociedade chegou num ponto que já está enxergando que realmente, se não fizer essa alteração, as crianças, os adultos estão fadados a uma vida com menos qualidade, a limitações e morte, né, no futuro? Olha, uma pergunta difícil, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso país. Botucatu é uma cidade privilegiada em vários fatores, né? Então existe já uma orientação, um bom trabalho feito na nossa cidade. E se toda a cidade tivesse esse mesmo estímulo, seria ótimo. Eu acho que a população já está começando a ficar consciente do que é importante tratar a obesidade, que é importante se cuidar, que é importante ter uma atividade física. Mas nós temos tantos outros problemas sociais que atrapalham tanto, que às vezes a pessoa até esquece disso. Mas eu acho que por isso é função nossa, função da classe médica, vir falar, orientar, explicar. A gente precisa usar esses meios de comunicação, rádio, televisão, internet, tudo que nós temos hoje de facilidade de comunicar e levar essa informação. Nós temos que estar sempre repetindo isso, sempre explicando, porque assim a classe médica consegue orientar de um modo muito mais gente, mais fácil do que você falar só para uma pessoa no seu consultório. Então a gente agradece muito esse espaço, porque é importante a gente levar informação para a população. Nós temos que fazer isso cada vez mais e eu acho que a população sim, já está começando a aceitar e começando a entender que a criança obesa não é mais uma criança bonita, é uma criança que tem que ser preocupada e a gente tem que fazer com que ela tenha uma vida boa, saudável. Isso que é importante. Então, o senhor disse aí, né, o objetivo do nosso programa realmente é falar das doenças, de qualidade de vida, de tratamentos, né, que existem disponíveis, mas também a gente tem que tomar o cuidado de não ter um tom alarmista, né, para a mãe já não sair desesperada, pelo amor de Deus, meu filho, a partir de hoje não come mais nada aqui em casa. Não, perfeito. E eu queria aí fazer, nesse sentido, uma colocação para o senhor. Que é uma preocupação minha, quando eu vejo, às vezes, alguns pais que têm problema, né, de obesidade com as crianças, falarem muito duramente, né, dentro de casa, o próprio bullying, a própria inflexibilidade. A gente sabe que é óbvio por uma preocupação dos pais, mas a gente tem que... É muito sutil, né, a forma de se tratar esse assunto dentro da casa.
E aí eu queria que o senhor, né, tenha assim, uma orientação que o senhor dá no seu consultório para a mãe, não desespere. Né? Nossa, perfeito, é isso mesmo. A obesidade é um tratamento longo, prolongado. Você não resolve isso em um dia. Então você tem que ir mudando o hábito alimentar. Então não é se falar para a criança, nunca mais vai comer isso, nunca mais vai comer chocolate. Não pode, ela vai numa festa, ela tem os amiguinhos, ela quer também, ela tem vontade, ela tem o gosto. Mas ela pode comer um chocolate, não precisa comer 10. Então, acho que essa orientação que tem que ser mudada, vai devagarzinho. Então, a mãe não pode deixar, a criança tem que comer, ela tem que crescer, ela precisa de alimento, de nutrientes para crescer, ela está em fase de crescimento. Então, ela tem que tomar muito cuidado para não tratar a obesidade e prejudicar outras doenças. Tudo em excesso faz mal. Então, se a gente também tirar toda a comida da criança, nós vamos prejudicar a criança. Então, nós temos que ter uma orientação adequada, por isso que a gente precisa de uma nutricionista junto, ou até uma psicóloga, para que a gente consiga fazer essa orientação de forma tranquila e que o tratamento não seja um problema, seja uma solução. E não se resolve em um dia. É 1 ano, 2, 3 anos. Por quê? Porque a criança, na verdade, ela não precisa emagrecer, ela precisa parar de engordar. Porque ela vai crescendo. Então, conforme ela vai crescendo, se ela não estiver engordando, ela está emagrecendo. Então, é diferente do adulto que está lá com 100 quilos e você precisa perder 10. A criança não, se ela está lá com peso, você não precisa fazer que ela perca, mas pelo menos que ela não ganhe, ou ganhe só um pouquinho menos que ganharia, porque aí ela vai conseguindo, com o crescimento, emagrecer. Ah, muito bem, né? Então tem um alento, né, para as famílias. Tem que ter um bom senso. Acho que a palavra em si, tem que ter um bom senso. Nem tanto a mar, nem tanta terra. Não exagerar, que também tratamentos inadequados são prejudiciais, mas também não largar. Está sempre procurando, perguntando, indo no posto, conversando com o médico do posto. Isso é importante. Até porque tem, na outra ponta da obesidade, os outros distúrbios alimentares, né? Bulimia, anorexia, que trabalham muito com o emocional e podem ser resultado de uma má condução, né? Isso é importante a gente falar, porque do lado oposto da obesidade nós temos um grande problema também. É isso, as crianças veem os artistas da televisão, aqueles artistas magrinhos que exigem lá para a beleza deles lá, mas que não é saudável. Então são crianças que são meninas que às vezes param de menstruar porque não come. Então, assim, tem problemas também o outro lado. Então, o excesso de comida faz mal, mas o fato de comer pouco, tem crianças magrésimas, começam a perder proteína. Então, é importante isso. Então, a alimentação ela tem que ser adequada. Não pode ser nem menos do que a criança precisa e nem a mais. Tem que ser o meio termo que a gente consiga levar saúde. E deixar de comer também é prejudicial. A criança tem que comer. Então, esses excessos, tem criança que quer ser modelo, a gente vê muito isso. E para de comer, gente, não pode isso. E isso é importantíssimo também. Às vezes até pior que a criança obesa, viu? Ai, doutor, né? Temos que fazer um outro programa sobre esse tema, então, né? O tema é longo, é longo. Infelizmente, a nossa viagem está chegando ao fim. Então, eu queria que o senhor fizesse colocações gerais ou desse um alento para as famílias, ou desse um alerta para as famílias, ou fizesse as duas coisas, num resumo da importância desse tema e da gente estar olhando para essa situação de uma outra forma, talvez. Talvez da mesma forma, né? Para muitas pessoas já parece que caiu a ficha. Mas aí que o senhor desse, então, essas palavras finais. A gente tem que se preocupar de levar uma dieta saudável para a família inteira. Então, dieta saudável não é parar de comer. Então, você tem que comer proteínas, tem que comer verduras, tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer macarrão, tem que comer de tudo, de forma balanceada. Isso, aí o médico vai orientar a porcentagem adequada de cada coisa. Mas a família tem que entender que precisa levar uma alimentação adequada para todos, não é só para a criança, para todos. Então, a obesidade tem um fator genético, mas tem um fator ambiental. Em casa de pessoas obesas, até o cachorro é obeso. Então, com certeza, você come mais, se tem muita comida em casa, mais pessoas são obesas. Então a gente tem que fazer um tratamento completo, uma orientação geral, para que a gente consiga ter um resultado. E a gente gostaria de agradecer muito assim, a preocupação aqui da TV Câmara, a preocupação dos nossos vereadores, em que está levando esse assunto para discussão,
para a nossa sociedade, se preocupando com a saúde. Isso é muito bom mesmo. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar, mas se a gente não tiver o apoio de vocês para usar esse meio aqui, a gente não conseguiria levar essa informação. Então eu acho muito importante aí e vamos incentivar para que a gente consiga ter mais temas, né? Mais médicos vindo aqui, abordando outros temas, levando essa informação aí à nossa população. Com certeza, viu, doutor? Eu que agradeço a sua participação conosco, a sua parceria, seu sim de pronto, né? Claro. Já achou um espaço na agenda. Muito obrigado por ter nos conduzido nesse caminho de hoje. A gente com certeza sai com uma bagagem bem mais carregada de informações por causa da sua disponibilidade. Muito obrigada de estar conosco. Para você que está do outro lado da telinha, muito obrigada pela audiência. O Estação Saúde de hoje está terminando aqui, mas ficam 2 convites. Continue acompanhando a programação da TV Câmara e se quiser saber sobre alguma doença ou dicas de saúde, entre em contato com a gente, mande sua sugestão. Quem sabe a próxima parada é no destino que você escolher. Até lá!